Bem-vindos ao Portal da Engenharia Mecânica. O nosso portal apresenta periodicamente às segundas e quinta-feiras tópicos tecnológicos voltados para a engenharia. Como eu sempre falo, se você gosta de engenharia, se você gosta de tecnologia, fica conosco, tá? Vamos então. Hoje, para mais um dia, que nós vamos apresentar um assunto que é o número de mate, que é um assunto talvez até do conhecimento de muita gente, mas talvez também fora do conhecimento de muita gente. É um assunto ainda um pouco em novidade para o meio tecnológico, tá? E vamos ver o que é e a sua importância no mundo da tecnologia, principalmente da aeronáutica. Então, o que é o número de mate, né? O número de mate, representado aqui por MA, é um número adimensional, ou seja, ele não possui unidades, ele não é definido por unidades, é um número puro. Ele é utilizado em física, especialmente na área de aerodinâmica e dinâmica dos fluidos. Aqui eu trouxe a representação de uma aeronave em que está sofrendo o efeito aerodinâmico do ar, tá? Nesse caso, quando você tem o número de mate, esse número de mate, quando calculado que ele é acima de 1, ele influencia tanto na sustentação dessa asa, quanto no arraste do ar, tentando frear esse movimento, no fluxo de ar, no desenho desse fluxo de ar. O número de mate tem influência muito grande nisso aí, tá? E também na pressão que esse fluxo está exercendo sobre essa asa. Então, muitas coisas da navegação espacial se baseia a depender do número de mate nos seus processos, tá ok? Esse número de mate, ele indica o quê? A razão entre a velocidade de um objeto e a velocidade do som naquele mesmo meio, tá? Não pode ser em meios diferentes, logicamente, tá? Então, indo em frente aqui, vamos apresentar a expressão matemática, que é uma expressão simples, é uma razão apenas, tá? Mas antes de continuar, eu gostaria de que você considerasse se inscrever no canal, deixar o seu gostei, tá? Ou não gostei, faz parte, mas o importante é a sua participação. A gente precisa da sua participação, porque com ela a gente continua existindo aqui, e sem ela a gente não existe. Vamos em frente então, tá? O número de mate ele é definido pela seguinte forma. Você tem aqui a velocidade do objeto, que seja ele qualquer, em metros por segundo, dividido pela velocidade do som em metros por segundo. Isso aí, metro segundo por metro segundo, vai se cortar e vai ter um número adimensional, tá? Agora, qual é a origem desse nome mate, né? A origem desse nome se deve a um físico e filósofo austríaco, não deixa de ser cientista, né? Esse Ernst Mach, ele nasceu em 1838 e faleceu em 1916. Ele realizou estudos importantes sobre ondas de choque e comportamento do som em meios materiais, ou seja, ele deixou um grande legado para nós, né? Para nós que somos da área técnica, cientista, que eu não sou cientista, mas para a área científica mesmo, ele deixou grande legado nisso aí, tá? O número de Mach, por que ele é tão importante, né, esse número, né? Ele é importante, gente, porque ao ultrapassar certos valores, o comportamento do fluxo de ar, o fluxo de ar ou de qualquer outro fluido ao redor desse objeto, isso muda drasticamente. Você começa a ter um monte de implicações quando esse número aqui, ele passa de 1, tá? Quando ele passa de 1, muito ou é igual a 1, quando ele é igual a 1, já começa formações de onda de choques, o fluxo de ar deixa de ser subsônico para ser supersônico, tá? E o comportamento do ar, do fluido, começa a ficar turbulento, e isso tem que ter muitas prevenções no projeto de equipamentos que voam, principalmente na parte de aeronáutica, tá? Essa mudança drástica que ele causa quando passa de 1, tem implicações na aeronáutica, na engenharia de foguetes, nas balísticas de projéteis disparados e até mesmo em fenômenos meteorológicos, né, relacionados à tempestade, a rajadas e velocidades fora da velocidade do som, tá? Ok. A classificação dos regimes de velocidade. Existe uma classificação das velocidades em função do número de Mach. Por exemplo, você diz que um objeto tem uma velocidade subsônica quando a velocidade desse objeto dividido pela velocidade do som dá um número menor que 1. Quando isso acontece, você tem um movimento ou um voo subsônico. Quem está enquadrado nesses casos? Aviões comerciais, carros, pessoas correndo, bicicletas e tudo mais, tá? Outra classificação, a segunda classificação, você diz que um objeto está voando ou está em movimento subsônico
quando a velocidade desse objeto dividido pela velocidade do som dá um número exatamente igual a 1. Isso é o caso de quê? De projéteis na velocidade exata do som, quando são disparados, tá? Outra classificação, você diz também que um objeto está em velocidade supersônica, ou seja, o avião está em velocidade supersônica. Quando a velocidade desse avião ou desse objeto dividido pela velocidade do som no mesmo ambiente, tá? Ele tem um número entre 1 e 5. E aí você tem uma velocidade supersônica. Quem que está enquadrado aí? Os foguetes militares, os jatos militares, os foguetes, tá? Eles estão nessa faixa de classificação dos regimes de velocidade. Outra classificação são em vez de supersônicas, são as hipersônicas. Ou seja, quando a velocidade da aeronave ou do objeto dividido pela velocidade do som é igual a 5 ou acima de 5. Tá? Muito acima de 5. Aí você já tem coisas bem diferentes. Você tem os mísseis hipersônicos e os veículos de reentrada na atmosfera. Ok? Uma classificação que existe, pouco falada, mas que existe, são os transônicos. É quando você divide a velocidade do objeto pela velocidade do som, esse valor fica um pouco menor que 1, um pouco maior que 1. Ou seja, ele fica variando aqui entre 0,8 e 1,2. A bibliografia traz essa outra classificação que são os transônicos, ok? Vamos em frente aqui. Nós estamos falando de velocidade do som, então vamos ver como nós vamos calcular lá na frente de uma forma rápida e simples a velocidade do som. Essa velocidade do som, ela depende do meio onde ela se propaga e da temperatura. A gente vai ver que depende de outras coisas, mas principalmente do meio, se é metal, se é madeira, se é o ar, e também da temperatura onde esse som está propagando, tá? Portanto, a velocidade do som do ar, ela varia principalmente com a temperatura. Uma forma prática, resumida e muito simples para estimar a velocidade do som é essa daqui, em que você tem que a velocidade do som ela é igual a uma constante 331,4 mais 6/10 da temperatura em que o objeto está, do ambiente que o objeto está se propagando, que o som está se propagando. Essa constante 331,4 é a velocidade do som em metros por segundo nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, 1 atmosfera, tá, e 0 graus centígrados, que dá 273,15 kelvins, tá? Então, o T é a temperatura em graus Celsius, aonde o som está se propagando, tá? Vamos ver um exemplo. Imagine que você tem no ambiente onde o som vai se propagar está a 20 graus. Então, nós temos a seguinte expressão para calcular. Nós temos nossa constante, 6/10 de temperatura, isso nos dá aqui 331,4 mais 0,6 vezes 20, isso daqui dá um valor de 343,4 metros por segundo. Isso daí, transformando de acordo com essa nossa relação aqui, que 1 metro por segundo dá 3,6 km por hora, nós encontramos uma velocidade de 1.236 km aproximadamente, km por hora. É uma senhora velocidade. Isso aí é uma velocidade supersônica, só lembrando. Outra coisa, lembrar que além da influência da temperatura, os valores da velocidade do som também podem sofrer pequenas variações em função da pressão e umidade do ar. Dizer que a velocidade do som aumenta com a temperatura e a umidade é uma coisa, é muito direto isso aí na ciência. Se a temperatura é maior, a velocidade do som aumenta. Se a umidade é maior, a velocidade do som aumenta. Mas a relação com a pressão é mais complexa, tá? Ela não é tão direta, porque depende se o gás é ideal, se ele é menos denso, mais denso. Então nós não vamos entrar nessa discussão, porque isso geraria um outro encontro, um outro vídeo para falar só disso aí. O que a gente pode dizer é o seguinte: a velocidade do som ela aumenta com a temperatura e aumenta com a umidade. Quanto mais úmido, quanto mais temperatura, maior a velocidade do som. Mas em relação à pressão, existe discussões que vão além de uma simples análise aqui, ok? Vamos em frente. Quais os fenômenos que estão relacionados ao número de Mach? Existem alguns fenômenos na natureza que estão relacionados, eu já falei nas rajadas de trovões, que estão relacionados com a velocidade daquela onda naquele tempo sendo maior que 1. Então, um dos fenômenos relacionados com o número de Mach é o estrondo sônico. Quando o objeto ultrapassa o Mach igual a 1, ocorre a formação de onda de choque, como eu já falei, né? Isso é percebido na Terra como estrondo sônico. Para mostrar isso, eu vou mostrar aqui um vídeo, eu vou até aumentar o som aqui, tá? Essa aeronave, ela vai passar aqui, tá? Ela vai passar aqui, e em determinado momento, eu vou ficar em silêncio para que você veja o estrondo que causa e a rajada que ela causa como nós chamamos, ultrapassou a barreira do som, né? Prestemos atenção aqui nessa cena. As this U.S. aircraft carrier. Ok?
É um senhor estrondo. Aqui em perspectiva você vê que, olha as ondas de choque aí, ó. Entendeu? É uma coisa bastante interessante. Isso nós estamos acostumados a ver também na nossa vida prática aqui, né? Outro fenômeno relacionado ao número de Mach são as mudanças em relação às mudanças de aerodinâmica, é que a partir de a partir do Mach 1, do número Mach 1, os efeitos da compressibilidade do ar tornam-se importantes. Isso exige projetos especiais para aeronaves e foguetes. Por exemplo, as aeronaves e foguetes, elas precisam de formas mais esguias, mais afinadas, né, para que ela tenha menos resistência possível, porque ele vai numa velocidade muito alta. Então, por exemplo, um hipersônico desse aqui, que é o Eiger Destinus, isso aqui é um hipersônico, olha a configuração, né, que ele tem, para poder o quê? Para que ele não tenha, para que ele tenha a mínima resistência possível do ar, ou seja, ele vai aí a 3.000 km por hora. 3.000 km por hora, 2.800 km por hora, é uma velocidade distinta a 6.000 km por hora, então ele tem que ter essa configuração para que ele tenha a mínima resistência possível. Outra mudança de aerodinâmica, que é um dos fenômenos relacionados ao número de Mach, é que as superfícies das aeronaves ou do objeto voador, eles têm que ser feitos para garantir estabilidade e manobrabilidade em altas velocidades. Nós temos dois casos a mostrar, o ailerons e os ruders, que são os lemes. Preste atenção. Esse ailerons, que é essa parte vermelha aqui, tá? Ele permite o giro em torno do eixo longitudinal do avião. Ele controla essa inclinação. Então isso tem que ser muito bem pensado para você poder voar em temperaturas, em velocidades maiores que a velocidade do som. Outra mudança de aerodinâmica que tem que ser muito prestada atenção quando você usa, quando o Mach passa de 1, são os ruders ou os lemes, que são passa a parte verde aqui da aeronave, tá? Então essa parte aí, ele controla o avião numa mudança de guinada, né? Ele controla. Então, se você vai voar numa velocidade supersônica ou hipersônica e essa aeronave não for projetada para ter isso aqui muito bem orientado, isso aqui muito bem, ele não vai guinar direito, nem ele vai fazer isso direito para poder fazer as manobras. Isso é muito problema. Então o número de Mach tem uma importância grande, são os fenômenos relacionados a isso aí. Ainda dentro da aerodinâmica, dos fenômenos, a presença dessas ondas de choque, como nós vimos no vídeo anterior, né, pode afetar a performance, requerendo o quê? Entendimentos avançados de dinâmica dos fluidos. Os cientistas, os astronautas, os pesquisadores, eles horas e horas eles levam fazendo isso. Outro fenômeno relacionado ao número de Mach, quando ele passa de 1, é quanto à escolha dos materiais. Eles têm que ser leves, resistentes. Isso torna decisivo e crucial para que ele suporte as altas pressões e temperatura. A propulsão do avião, né? A propulsão dele, que é a parte de motor, tem que ser muito bem projetada quando o Mach passa de 1 ou muito mais de 1, para que o avião, o foguete, possa operar eficientemente em regimes transônicos, supersônicos, hipersônicos, ok? É outro fenômeno relacionado ao número de Mach, que a gente às vezes não entende por que existe esse número. Exemplos práticos do número de Mach. Se você tem um ambiente, um avião voando numa velocidade de 686 km por hora, 2.470 mais ou menos, 686 metros por segundo, 2.470 mais ou menos km por hora, em uma região da velocidade do som é 343 metros por segundo, o número de Mach é muito simples, é calcular isso aqui. Ele é exatamente a velocidade da aeronave, né, dividido pela velocidade do som. Isso dá aproximadamente um Mach 2, ou seja, isso significa que ele está voando no Mach 2, ou seja, 2 vezes mais rápido que a velocidade do som. Ou seja, ele é um supersônico, tá? Ele é um supersônico. Pois bem, concluindo, pessoal, o número de Mach é uma medida muito importante que ajuda a entender o movimento, né? E que se relaciona com o som. Ele tem relação com o som, principalmente as velocidades acima de determinados valores, 1.200, 1.300 km por hora. Em aeronáutica, o número de Mach ele determina o regime de voo subsônico, transônico, supersônico e hipersônico. Isso influencia o design das aeronaves, foguetes, tudo isso para garantir segurança e eficiência, tá? Além de ser relevante para compensar também fenômenos naturais ligados à propagação do som. Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso vídeo. Eu espero ter trazido alguma informação importante para você. Peço o seu gostei, peço sua inscrição, que isso é muito importante para a gente. Um grande abraço e tchau!